Pessoal, boa tarde. Vamos começar então a aula de hoje. Eu vou começar resolvendo exercícios que vocês tiveram dúvidas, tá? Vocês podem ir me falando. Não precisa ser necessariamente desse módulo, tá bem? Que a gente vai começar. Se for de algum outro para trás, não tem problema. Beleza? Só me fala, por gentileza, o livro e a página para a gente poder seguir juntos, tá bom? Qual foi o exercício, Assali, por favor? O 8 dos propostos. 8 dos propostos. Tá, qual foi a dúvida no exercício, por favor? Então, ó, vou falar aqui o que eu fiz. Tá. Eu comecei lendo, só que também ele fala de 1835 e ali embaixo, da onde foi tirada a reportagem, ele fala Rio Grande do Sul. Então Certo. é Farroupilha. Tá. Só que eu só sei disso porque, tipo, eu tive aula no dia, sabe? Uhum. E eu não sei se pelo texto dá pra saber ou se tem necessariamente... Eu preciso saber que foi da Farroupilha. Porque eu fui direto na alternativa A e é a D. E a correta é a D. Tá. E você queria saber se tem algum elemento do texto que dá para você identificar que é a D sem ser a legenda, é isso? Eu quero saber como você resolveria. Tá, vamos lá então, vamos fazer juntos, ó. Leia o texto a seguir. Conheço o Brasil que o dia 20 de setembro de 1835 foi a consequência inevitável de uma má e odiosa administração. Então, Assali, primeira coisa, 1835, que período histórico do Brasil que a gente está tratando? Das revoltas regenciais? A gente está no período regencial, certo? Então, primeira coisa para a gente começar a resolver essa questão. E que não tivemos outro objeto a não nos propusemos, peraí que está bem pequeno o texto, a outro fim que restaurar o império da lei, afastando de nós um administrador inepto e facioso, sustentando o trono constitucional do nosso jovem monarca e a integridade do império. Beleza. Em relação ao manifesto, é correto afirmar o quê? Bom, pessoal, vamos lá então. Ó. Quando a gente fala em revoltas em período regencial, a gente fala em revolta, certo? Lembra que eu comecei a aula falando isso? Sim? Estão lembrados? Sim. Sim? Tá. E aí, quando a gente fala dessas revoltas regenciais, especialmente aquelas iniciadas a partir de 1835, elas têm como motivação o quê? Que a gente colocou como motivação geral, ou na maioria dessas revoltas que começaram a partir dessa data. O que mais motivou essas revoltas? A miséria, instabilidade política. Então, a gente tem algumas revoltas que começaram por conta da miséria, tá certo? Algumas outras revoltas que têm a ver com a instabilidade política, mas de maneira geral, a gente pode classificar as revoltas do período regencial como tendo começado a partir de uma insatisfação uma insatisfação com a administração. No caso, a administração regencial. Que insatisfação é essa e o que gerou essa insatisfação? A gente tem que lembrar que o começo do período regencial, ele é marcado pela fase liberal, e a fase liberal tem como principal característica o aumento da autonomia das províncias e a descentralização do poder. Só que a gente sabe também que a segunda fase, que é a fase conservadora, a partir da lei interpretativa do ato adicional, ela faz um movimento contrário. Como assim? Ela começa a centralizar os poderes nas mãos do poder central e retirar a autonomia das províncias. E isso causa revolta. Então a gente pode falar que essas revoltas têm como motivação uma insatisfação em relação à administração, tá bem? Seja a administração regencial ou a administração local, nas províncias, que é um reflexo do poder central. Vamos ver as alternativas, ó. Os farroupilhas defendiam desde o primeiro momento o ideário republicano e separatista. Vamos entender que a Revolução Farroupilha, ela começa a partir de uma insatisfação em relação à tributação dos produtos que eles produziam a partir da pecuária. A carne, o charque, né, o couro e o sebo animal. Então, o movimento que depois se desdobra na Revolução Farroupilha, tá bem? Ele começa com uma insatisfação dos farroupilhas uma insatisfação dos farroupilhas em relação à tributação. Então, a gente não pode falar
que, desde o primeiro momento, eles queriam implantar a República e se separar do Brasil. No primeiro momento, eles estavam insatisfeitos com a tributação. Essa insatisfação com a tributação, somada à incapacidade do governo de resolver esse problema para eles, é que levou a esse movimento de caráter republicano e separatista. Por isso que eu não posso marcar. Conseguir entender? Consegui. Sim, olha B. Os revoltosos desejavam antecipar a posse de Dom Pedro II, ainda menor de idade. Não é que eles queriam antecipar. A antecipação foi apresentada como uma solução para os problemas. Haja visto que muitos desses problemas, eles propunham a separação das decisões políticas da regência e o retorno à subordinação em relação ao governo central quando ele fosse coroado. Então, não é que eles falaram, eu quero que vocês antecipem a maioridade. Não, eles falaram que eu só vou voltar a obedecer quando o imperador for coroado. E eles falaram, bom, então vamos antecipar e coroar logo o imperador. Por isso que não pode ser a B. A C. A revolta foi motivada pelo desejo dos farroupilhas de reintegrar a província ao império. Não foi isso que motivou a revolta, a gente acabou de falar. D. Os revoltosos estavam contrariados com o governo do presidente provincial. Então, que nem a gente falou, o governo das províncias, ele refletia as decisões do governo central. Então, se o governo central tomasse uma providência, ela seria executada pelo governo provincial. Do contrário, quando começa a revolta, eles não precisariam depor o governo da província, eles simplesmente se aliariam a ele se os interesses fossem os mesmos. Mas o interesse do presidente da província era o mesmo interesse do governo central, que era qual? O de não mexer na questão tributária. Por isso que eles começam um movimento depondo o governo provincial, certo? Olha aí, os farroupilhas representavam os ideais conservadores, manifestados na defesa do império da lei. Não. Quando começa a Revolução, eles não tinham ideais conservadores, pelo contrário, eles tinham ideais liberais. O que está expresso, ou que permite que a gente afirme isso, é o fato deles proclamarem a República quando eles iniciam o movimento. Fala para mim se eu consegui entender a questão, Assalio. Então não necessariamente está falando da farroupilha. É mais um contexto geral. Ele só dá a farroupilha como exemplo. Não. Como ele fala, se você olhar lá, Manifesto de 25 de setembro de 1835, né? Aí tá lá o Rio Grande do Sul. A partir da legenda, a gente consegue entender que ele está falando da farroupilha, beleza? Mas ele está falando da motivação dos farroupilhas, tá bem? Em tomarem a atitude que eles tomaram. A motivação deles para que eles tomem essa atitude, qual atitude? De tomar o poder, depor o presidente da província e proclamar uma república, foi essa insatisfação com o governo daquela província, que refletiu o governo central. E o que gerou essa insatisfação? A questão tributária. Entendeu? Entendi. Tá? Beleza. Essa questão, ela tá trabalhando com vocês, tá? É óbvio, você tem que extrair essa informação, tá? Que ele está falando da farroupilha, por exemplo. Mas você pode aplicar isso, tá? A outras revoltas também. Por quê? Porque em todas elas, né? Pelo menos naquelas que conseguiram ser executadas, a gente vê os rebeldes tomando o poder nas províncias. Então, se eles tomam o poder na província, eles estão mostrando que há uma insatisfação em relação ao modo como o presidente da província está conduzindo a política. E o presidente da província, subordinado ao governo central, ele reflete os interesses do governo central. Não é igual ao modelo federativo que a gente tem hoje, onde os governadores eles têm autonomia política. Os presidentes das províncias, na época do Império, eles estavam completamente subordinados ao poder central. Então, o poder central dava a ordem e os presidentes das províncias executavam. Então, se uma província ela tem uma revolta, essa revolta é ao mesmo tempo contra o governo provincial, né, contra o presidente da província e contra o governo central. Certo? Certo. Beleza? Então, a gente pode falar que o que ele afirma na D é algo que a gente também vê em outras revoltas. A gente também viu em outras revoltas. Beleza? Valeu. É isso. O que mais, pessoal? Qual outra dúvida vocês têm? Fala para mim, por favor. Teve mais alguma questão? Tem outra questão, Salles, se gostaria de trabalhar?
Não, acho que não. Tô procurando aqui, Não? não. É essa mesmo? Então tá. Aham. Bom, então a gente terminou as revoltas regenciais na aula passada e hoje então a gente vai trabalhar o módulo 5, é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Pessoal, se eu não estou enganado, no resumo de vocês está como a... Deixa eu só confirmar um negócio aqui, ó. Pera aí. Se eu não estou enganado, no resumo de vocês está como aula 6 e não módulo 6. Se vocês quiserem corrigir para mim, fazendo um favor, beleza? Eu coloquei lá livro 2, aula 6, mas na verdade é módulo 6, beleza? Corrige para mim, por gentileza. Deixa eu alterar aqui. João, você já fez o módulo 5? Não, vou fazer ele hoje. Ah, O tá. resumo que eu mandei para vocês, eu coloquei como aula 6, em vez de módulo 6. Ah, tá, entendi. Obrigada. Tá? Só para vocês corrigirem, para não gerar confusão, tá? Deixa eu só mudar aqui, peraí. Bom, então vamos lá, ó. Eu vou começar com vocês o módulo 5, tá certo? Que é a política e a economia do segundo reinado, características políticas e econômicas do segundo reinado. E aí, depois a gente entra no módulo 6, beleza? Que vai trabalhar com vocês a política externa e a abolição da escravidão, tá certo? Então vamos lá. Posso começar, galera? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida? Fala para mim se tem alguma questão que vocês gostariam de trabalhar ou se a gente já pode seguir para a teoria. Pode seguir. Podemos seguir? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou espelhar minha tela com vocês para a gente poder acompanhar os slides, tá bom? Bom, então vamos lá. Segundo reinado, política e economia, tá bem? Bom, pessoal, vamos lá. Vocês viram que apareceu uma bandeira aqui para vocês, né? Essa bandeira aqui é a bandeira do Brasil Império, tá? A bandeira aí que vai tremular nos prédios públicos do Brasil durante o segundo reinado, tá certo? Fala para mim se ela parece com alguma outra bandeira que vocês conhecem. A portuguesa? Tem alguma outra que é mais parecida com essa? A do Brasil. Muito bem, a do Brasil, tá certo? Mas só que vocês aprenderam na escola que as cores do Brasil, elas referem-se ao quê? O verde e o amarelo. As riquezas do país, ué. O amarelo... Todas as coisas naturais. Isso, e o verde as matas, né? Pois bem, galera, se eu falasse para vocês que isso que vocês aprenderam, não é que está errado, tá? Mas foi um esforço aí da República, especialmente no comecinho, né, logo após a proclamação, de apagar esse passado monárquico do Brasil, né, e as referências dele, ou seja, de substituir os valores. Pessoal, a nossa bandeira hoje, ela tem como influência a bandeira imperial do Brasil, tá certo? E as cores do Brasil durante o Império não tinham nada a ver com as riquezas e com as matas, né, as riquezas naturais do Brasil. Durante o Império, o verde e o amarelo representavam as cores das famílias que formavam a família real brasileira, a família imperial. Tá? Família de Bragança, Orleans. Então, essas cores, elas são as cores dessas famílias. E aí no centro você tem um brasão, né? Igual o Zé falou aí que aqui no centro, né? Que refere-se, ou que lembra Portugal, muito bem, é a referência à casa portuguesa, né? Essa parte central aqui. A coroa indica que o Brasil era uma monarquia, ok?
Quando o Brasil passa para a República, eles até tentam mudar a bandeira. Quando a gente chegar no assunto sobre a crise do segundo reinado, a gente vai trabalhar isso. Eles até tentam mudar a bandeira, mas eles não conseguem, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eles vão voltar para a bandeira imperial, só que eles vão retirar o brasão, afinal o Brasil não era mais uma monarquia, e aqui eles vão colocar o cruzeiro, né, aquele círculo azul, com a faixa Ordem e Progresso, que indicava, né, acho que é melhor, a influência positivista no processo de proclamação da República. Tá bem? Então, só para constar, essa era a bandeira do Brasil Império. Dentro da política interna, o que a gente destaca como características gerais? Primeira delas, o segundo reinado foi o período da nossa história política em que, por mais tempo, uma mesma pessoa, ficou à frente do poder executivo. Nesse caso, é o Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o governante que, por mais tempo, governou o Brasil. Tá bem? Bom, seguindo. Esse daí é um retrato, né, um quadro do Dom Pedro II. Ele está mais jovem, vocês vão ver conforme a gente for avançando no assunto do segundo reinado, a gente vai começar a ver representações e até fotografias lá no final de Dom Pedro II mais velho, tá certo? Pessoal, só um minutinho, por gentileza. Espera aí. Deixa eu arrumar um negócio aqui. Pronto, perdão, estava arrumando o carregador do computador, tá acabando a bateria, deixa eu colocar ele para carregar. Bom, vamos lá. Voltando, pessoal. Então, nós falamos, né, que foi o período que mais tempo uma pessoa governou o Brasil, e o segundo reinado é dividido em 3 fases, tá certo? A primeira delas é a consolidação, ou seja, a consolidação. Na verdade, aqui, ó, eu vou colocar para vocês o seguinte, espera aí, que eu tenho que inverter isso daqui, porque eu coloquei, na verdade, ao contrário. Beleza. A primeira fase do segundo reinado é a conciliação. Como assim a conciliação? É onde vai haver a amenização das crises que estavam acontecendo, todas aquelas revoltas que nós vimos que estavam ocorrendo no período regencial, como nós já conversamos, muitas delas vão se estender para o segundo reinado, ok? E outras revoltas vão acontecer, tá bem? Quando o segundo reinado começa. Então a gente diz o seguinte, que o primeiro período do segundo reinado vai ser o Dom Pedro II, ele amenizando todas essas tensões, beleza? A gente até conversou lá atrás em revoltas regenciais, especialmente naquelas que terminaram no segundo reinado, que a conclusão delas foi um pouquinho incomum. Como assim? Dom Pedro II, ao invés de executar os líderes, né, exilá-los, como aconteceu em outras revoltas que nós estudamos, ele vai perdoar, ele vai anistiar os rebeldes. Por que ele vai tomar essa atitude e não a convencional? Justamente porque ele estava interessado em se conciliar com as elites locais, tá bem? Fazer as pazes, vamos colocar assim, para que esses problemas acabassem. Logo depois vem a consolidação, ou seja, a estabilização do poder de Dom Pedro II. Então ele vai conseguir governar, ok? Com o apoio das elites. E aí, por último, nós temos a crise do segundo reinado, ou seja, os fatores que vão levar à queda da monarquia no Brasil, tá bem? Fala para mim se está claro isso, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa. João, tem como você repetir qual foi a primeira fase? É porque minha internet travou. Claro, vamos lá, ó. A primeira fase do segundo reinado é a conciliação, ok? É o período em que o Dom Pedro II ele vai amenizar as tensões sociais que estavam acontecendo no Brasil. Ele vai procurar, né, o apoio das elites
E o que nos mostra essa atitude do Dom Pedro II é o modo como ele vai lidar com as revoltas que se iniciaram no período regencial, mas foram concluídas apenas no segundo reinado, tá bem? Ele, ao invés de dar, né, o tratamento convencional aos rebeldes, às pessoas que se levantaram contra o governo, ele vai anistiá-los. Por que ele vai tomar essa atitude incomum? Lembrando, ele vai anistiar os membros da elite, ok? Por que ele vai tomar essa atitude tão incomum? Porque ele queria fazer as pazes com essas elites, vamos colocar desse termo, tá? Ele não queria dar às elites mais um motivo para que elas se revoltassem contra o governo. Então ele vai derrotá-los militarmente, e aí depois o tratamento que ele vai dar a esses rebeldes vai ser o perdão, tá? Isso a fim de amenizar as tensões dos conflitos que aconteciam por todo o território brasileiro, né? A herança da instabilidade política do período regencial. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Podemos seguir, galera? Ô, João. Fala, pode falar. Pode falar. Pode falar, Júlia. Eu só ia perguntar se depois você vai colocar isso no grupo, porque o resumo tá do módulo 6, né? E não do 5. Então, esse resumo, se eu não estou enganado, eu não postei para vocês semana passada? Não sei, na Postou. verdade, mas eu vou ver. Ah, então tá. Não, mas se for o caso, eu posto de novo. Só tô Não precisa. Eu procuro lá. Não, eu só estou perguntando porque se eu não postei, pode acontecer, tá, pessoal? Às vezes eu esqueci de postar. Mas se eu não tivesse postado, eu postava sem problemas, mas eu posto de novo, não tem problema nenhum. Assim que eu terminar a aula, eu coloco lá o link, porque senão vocês têm que ficar procurando no mural, vai saber onde que vai estar aquilo lá. Eu posto para vocês sem problema, pode ficar tranquilo. Tudo bem, João, obrigada. Tá? Nada. Pode falar, Sally. Era eu. Ô, João, esse período teve início e término quando? O segundo reinado? Isso. O segundo reinado ele vai começar ali em 1841, tá bem? E vai se estender, quando a gente fala, né, a coroação de Dom Pedro II, quando ele começa a governar, 1841, e vai se estender até o golpe, né, que proclamou a República no Brasil, 1889. Obrigado. Fechou? Nada, que isso. Bom, vamos lá então, pessoal. Seguindo. Como que foi a organização política do Brasil no segundo reinado? Aqui, pessoal, eu estou trabalhando de maneira geral, tá? Eu estou trabalhando todo o período. A gente não está dividindo ele em períodos, tá? Eu dividi aqui para vocês entenderem as ações que nós vamos estudar, ok? Mas, enfim, os slides, vocês vão perceber, apesar de o assunto do segundo reinado estar dividido em 3 grupos, em 3 aulas, vamos colocar assim, não é que a primeira aula é só a conciliação, a segunda aula é só a consolidação. Ok? A gente vai trabalhar de maneira geral o segundo reinado, dividido por aspectos políticos, econômicos, abolição da escravatura, política externa, mas isso ao longo de todo o período do segundo reinado. A única aula que está separada de acordo com essas fases aqui é a última, onde a gente vai trabalhar exclusivamente a crise do segundo reinado e a proclamação da República. Tudo bem? Vocês conseguiram entender? Sim. Sim. Então tá. Então agora a gente vai trabalhar a organização política do segundo reinado. Politicamente falando, como que a gente define o segundo reinado? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai dizer o segundo reinado, ele tinha grupos políticos. Que grupos políticos são esses? Aqueles que se formaram lá no período regencial. Lembram deles? Os conservadores, que defendiam a maior centralização do poder, e os liberais, que defendiam a maior autonomia das províncias e a descentralização do poder. Então, aqueles 2 partidos que se formaram lá no período regencial e que se consolidaram no final da regência, a partir da segunda fase, vamos colocar assim, eles continuam na política nacional e continua aquela disputa entre eles, conservadores e liberais. Tá certo? Bom, pessoal, é o seguinte, apesar de 2 grupos, eles não tinham muita diferença entre si, tá certo? Esses 2 grupos eram representados pelas elites brasileiras, ou seja, sendo eles elites, eles não tinham interesses muito divergentes. Ambos queriam um governo onde o povo não participasse, tá? Então, se a gente fosse pontuar, a gente consegue encontrar entre esses grupos mais semelhanças do que diferenças. Por que, então, a existência de 2 grupos? Um grupo
queria mais autonomia, igual a gente colocou ali, e o outro queria um poder mais centralizado. Basicamente, essa era a única diferença entre eles, tá? Vocês percebam que nós temos mais semelhanças do que diferenças entre esses grupos. É daí que deriva aquela frase que vai classificar a política do segundo reinado. Não tem nada mais conservador do que um liberal no poder e vice-versa. Porque uma vez que eles estão no poder, eles vão governar de acordo com os seus interesses particulares. E aí os interesses das elites eram os mesmos, tá? Esses interesses não divergiam quando fugia, extrapolava a esfera política. Tá? Fora da política, essa questão de centralização e descentralização, tirando isso, eles tinham os mesmos interesses. Tudo bem? Fala para mim se está claro isso, por favor. Sim. Sim? Tranquilo. Bom, aí, pessoal, o Dom Pedro II, quando assume o poder, ele vai manter, vamos colocar assim, porque o Dom Pedro I também já tinha mantido, já tinha adotado esse modelo, né? Ele vai manter o modelo de monarquia parlamentar, ou seja, o Brasil era uma monarquia governado por um monarca, porém existia um parlamento, ou seja, isso indica que o Brasil, pelo menos na teoria, não era absolutista. Por que eu disse na teoria? Porque olha o que eu coloquei aqui na sequência. Quando a gente fala em monarquia parlamentar, a gente tem um paralelo bastante famoso. Em qual país que a gente tem esse paralelo? Fala para mim. Inglaterra. Na Inglaterra, muito bem. Olha como que é a organização do parlamentarismo inglês. Lá na Inglaterra, o parlamento, os membros do parlamento, os parlamentares, eles são escolhidos pelo povo, a partir de voto direto. O povo vota na pessoa que ele quer que ocupe uma das cadeiras do parlamento. Certo? Esse parlamento ele vai deliberar sobre as questões políticas do país e as decisões são concentradas na figura do primeiro-ministro. Ok? Esse primeiro-ministro é escolhido pelos parlamentares, ou seja, um desses parlamentares eleito pelo povo vai se tornar o primeiro-ministro e vai ser a pessoa que vai estar à frente da casa e, portanto, aquela que vai tomar as decisões. Certo? Desde que esse modelo foi implantado na Inglaterra, os partidos eles já indicavam, se nós obtivermos a maioria do parlamento, o nosso primeiro-ministro vai ser o fulano. O outro partido, se nós conseguirmos a maioria no parlamento, o nosso primeiro-ministro é o Beltrano. Então, as pessoas, quando votavam nos candidatos daquele partido ao parlamento, já sabiam que se eles obtivessem a maioria, naquele partido, o primeiro-ministro já estava definido. Quem que eu não mencionei aqui, apesar de ser uma monarquia? O rei. O rei, pessoal. Por que eu não falei dele em nenhum momento? Porque nesse modelo parlamentar, que é o parlamentarismo clássico, vamos colocar assim, o rei ele é chefe de Estado. É por isso que a gente fala que a Inglaterra é uma monarquia. Mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Ele que governa o país, certo? O rei representa politicamente o país. Quem governa é o primeiro-ministro. Olha como que era o modelo do parlamentarismo brasileiro. No parlamentarismo brasileiro, olha quem a gente já começa a falar, a mencionar. O imperador, que tinha nas suas mãos o poder moderador, ele nomeava um conselho de ministros. Esse conselho de ministros, por sua vez, definia um gabinete executivo. Esse gabinete executivo convocava eleições para a Câmara dos Deputados, e esses deputados eram eleitos entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Perceberam que no modelo do parlamentarismo brasileiro as decisões elas emanam do imperador e aí elas vão se estendendo ao longo do modelo parlamentar. Ou seja, qual que era a grande diferença do parlamentarismo brasileiro para o parlamentarismo inglês? A diferença é que, apesar de ser um modelo parlamentar, no Brasil as decisões políticas continuavam concentradas nas mãos de quem, pessoal? Do monarca. Do monarca, muito bem. É por isso que a gente fala que o modelo de parlamentarismo brasileiro era o chamado parlamentarismo às avessas. Ao contrário, era um modelo parlamentar, só que quem mandava era o rei. Ou seja, não era um parlamentarismo. Beleza? E aí a gente vai ver bastante essa charge que apareceu para vocês aqui, quando a gente fala em segundo reinado. O imperador, e ele aqui toreando, né, mais ou menos em uma balança, os dois grupos políticos que disputavam o poder no Brasil, vamos colocar assim, os liberais e os conservadores. Fala para mim se está claro isso, galera.
Sim. Tranquilo. Vamos lá. Galera, vocês estão escutando essa batida no fundo? É que estão mexendo aqui em casa e, enfim, é uma incógnita. Parece que a galera fica esperando eu começar a aula para começar a quebrar as coisas, mas daqui a pouco eles acabam ali, tá? Só pedindo desculpas aí pelo transtorno. Bom, vamos lá. Então, quando Dom Pedro II é coroado, que a gente conversou lá atrás, no finalzinho de período regencial, né, da política do período regencial, igual nós colocamos aqui atrás, um novo gabinete vai ser eleito, beleza? Igual a gente colocou no processo ali atrás. Então, o imperador foi coroado, ele tinha o poder moderador em suas mãos, então ele vai nomear, né? Vou voltar aqui, ó, só para vocês lembrarem. Ele vai nomear o Conselho de Ministros, e esse Conselho de Ministros vai, então, iniciar as eleições para que eles compusessem, né, o gabinete e ocupassem, então, as cadeiras do parlamento. Ô, João, Fala, pode falar. desculpa interromper, mas se no caso aqui no Brasil o poder ainda estava concentrado nas mãos do monarca, então qual era a função do primeiro-ministro? Aí é que tá. Ele tinha poderes políticos, só que as decisões do nosso parlamento, na época do Segundo Reinado, elas dependiam da aprovação do imperador. Então vamos colocar da seguinte forma: o imperador tinha poderes para governar, tá certo? E o parlamento também tinha poderes, só que a atuação do parlamento era limitada à aprovação do imperador, ou seja, se o imperador não aprovasse, por meio do poder moderador, ele podia vetar aquilo que o parlamento havia decidido. Se o imperador concordasse, ele dava o aval e aquilo era executado. Consegui entender? Entendi. Obrigado. Sim, nada, que isso. Bom, fala para mim quem que formou o clube da maioridade e antecipou, deu o golpe da maioridade para antecipar a coroação de Dom Pedro II. Quem daqueles dois grupos políticos? Os liberais. Os liberais, que na verdade, se a gente for parar para analisar, né, com bom senso, essa atitude deles não tem nada de liberal, ok? O que os liberais queriam com isso mesmo? Vocês estão lembrados? Eles queriam continuar no poder quando o imperador viesse assumir o trono. Perfeito, eles queriam que o imperador os favorecesse politicamente quando ele fosse coroado. Pois bem, quando ele é coroado e aí ele inicia as eleições para compor, né, o gabinete, os liberais vão se aproveitar, né, desse favorecimento do imperador e vão iniciar um processo fraudulento de eleição, onde eles obrigavam as pessoas a votar por meio da violência, da coerção, da compra de votos, pessoas que já tinham morrido. Eles pegavam os documentos dessas pessoas e usavam para votar, e no final eles conseguem eleger uma maioria de liberais. Certo até aqui? Sim? João, você pode falar de novo? Vamos lá então, ó. Quando Dom Pedro II é coroado, então o parlamento vai ser formado, beleza? Os liberais que queriam, né, que queriam voltar ao poder coroando Dom Pedro II, eles vão se aproveitar deste momento. Qual momento? Foram eles que colocaram o imperador ali. Então, eles eram favorecidos pelo imperador, ok? Então, vão se aproveitar desse momento para conseguir a maioria nessas eleições, beleza? Maioria em relação aos conservadores. Entendeu até aqui? Mas essa eleição já é depois que o monarca indicou? Aconteceu assim, ó. Vou voltar aqui rapidinho, ó. O imperador, ele nomeia o Conselho de Ministros, certo? O Conselho de Ministros define o gabinete executivo, beleza? E o gabinete executivo é que organiza as eleições para a Câmara dos Deputados. É dessas eleições que eu estou falando. Tudo bem? Agora entendi. Sim? Então tá. Então, vamos lá. Os liberais, eles querem, então, se aproveitar desse favorecimento do imperador, né, aproveitar que eles estavam por cima, para conseguir uma maioria nessa Câmara dos Deputados. E para conseguirem isso, eles vão fraudar as eleições, substituir urnas, pega as urnas e colocam outras lá com a maioria dos votos para os liberais, obrigam as pessoas a votarem neles, pegam identidades de pessoas que já tinham morrido e votam por elas, enfim, uma bagunça, o que deu a essas eleições o apelido de eleições do cacete, por conta desse clima violento em que ela aconteceu.
Final das contas, quem acaba assumindo, né, a maioria na Câmara são os liberais. É por isso que a gente fala na formação do gabinete liberal. Fala para mim se está claro até aqui. Desculpa interromper. Como que Não, tudo bem. eles organizavam essas fraudes pelo país inteiro? Aí que tá, ó, nesse período as eleições, elas acabavam sendo decididas pelas grandes cidades, tá? Os grandes centros urbanos. Então pensa assim, quem acabava decidindo a vida política brasileira, e isso fica bem claro na República Velha, era São Paulo e Rio de Janeiro. E na República Velha a gente tem a extensão para Minas também, mas não excedia muito isso. As outras províncias do Brasil, elas acabavam tendo um peso muito pequeno na decisão final, entendeu? Isso é resultado da maior concentração populacional em São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? E dali ser o centro da decisão política. Consegui entender? Entendi, obrigada. Sim, nada. Vamos lá então, ó, voltando. Bom, aqui é o que eu estou falando para vocês sobre a questão do golpe da maioridade, tá certo? Que a gente havia conversado lá atrás. Os liberais haviam ajudado o imperador, né, por meio do clube da maioridade, que deu o golpe, que antecipou a coroação dele, beleza? Bom, e aí eles conseguem a maioria. Aí, pessoal, quem acaba caindo fora do poder? Se os liberais assumiram a maioria, quem que caiu fora? Os conservadores. Os conservadores cairão fora, muito bem. E aí os conservadores vão chegar para o imperador e vão chavecar ele da seguinte forma, presta atenção. Imperador, seguinte, ó, a nossa Câmara dos Deputados, ela está formada por uma maioria de pessoas que são contrárias à centralização do poder. Elas são contrárias ao fato do monarca, do imperador, ter poderes em suas mãos. Eles defendem uma postura mais liberal, na descentralização do poder, o aumento da autonomia das províncias. Ó, se eu fosse o senhor, eu não deixava nessa situação, não. O que o imperador vai fazer, então? Então, os conservadores pedem a anulação dessas eleições, e o Dom Pedro II, convencido por esses argumentos, que ameaçavam o seu poder, ele vai lá e anula a eleição que havia colocado no poder os liberais, ou seja, ele dissolve o gabinete liberal, anula as eleições do cacete, e aí ele vai nomear, empossar para o lugar desses liberais conservadores. Fala para mim se está claro isso daqui. E aí tem gabinete conservador agora? É o nome? Não que seria o gabinete conservador, né? Não, a gente não chama desse jeito. É um outro gabinete com a maioria conservadora. Entendi. Entendeu? Vamos lá, então. Pessoal, os liberais gostaram da atitude do imperador ou não? Fala para mim. O que vocês acham? Não. Não, lógico que não. Não só não gostaram, como eles vão começar a se organizar contra o imperador e vão formar a Coluna Libertadora. Esse grupo criticava a centralização política nas mãos de Dom Pedro II e o fato dele ter anulado as eleições onde os liberais haviam conseguido maior poder. Ok? Beleza? O que eles começam, então, os liberais? Eles começam as revoltas liberais que caracterizam o comecinho do Segundo Reinado. Nós ainda estamos na fase da conciliação, ou seja, o imperador ainda vai enfrentar revoltas neste período, tá bem? Bom, essas revoltas liberais, elas possuíam um caráter republicano, por isso que elas também são chamadas de revolução, e aí a gente começa destacando a primeira delas, que foi a Revolução Praieira, tá certo? A Revolução Praieira acontece de 1848 a 1850, beleza? Não tem esse nome porque ela aconteceu na praia, beleza? O nome dela é derivado do fato do jornal Diário Novo ter incitado as pessoas à revolta. O que isso tem a ver? Que esse jornal ele se localizava na Rua da Praia. Então daí o nome Revolução Praieira. Fala para mim se está claro até aqui. João. Oi, pode falar. Lembrando que os liberais conseguiram ficar no poder porque eles fraudaram, né, as eleições. Isso, exatamente. Ah, então tá.
tá? E aí o imperador vai anular essas eleições, ok? E vai empossar para o lugar desses liberais, que haviam chegado ao poder por meio fraudulento, conservadores. E essa vai ser um dos motivos, né, deles terem iniciado essas revoltas. Olha aqui, ó. Eles terem anulado, o imperador ter anulado essas eleições, as eleições do cacete. Tá bem? Posso seguir? Vamos lá? Bom, continuando. Essa foi a última das revoltas liberais, beleza? É o que vai marcar o fim da conciliação e o começo da consolidação. Ela trazia a ideia da república, afinal, ela foi organizada por liberais, ok? E influenciada pelos movimentos que aconteciam na Europa no mesmo período. A chamada Primavera dos Povos. Foi uma série de revoltas que aconteceram na década de 40 do século XIX. Essas revoltas, elas tinham como característica comum o fato de se oporem ao absolutismo monárquico e de pregarem os ideais republicanos. Elas vão ser responsáveis por derrubar várias monarquias absolutistas na Europa, tá bem? Como que foi a revolta, a Revolução Praieira? Esse jornal Diário Novo, ele publica um manifesto, panfleto. Nesse manifesto, ele vai se posicionar favorável ao voto universal, à liberdade de imprensa, à abolição da escravidão e à proclamação da República, ok? Dom Pedro II, olhando o que estava acontecendo ali em Pernambuco, toda essa agitação, ele vai se antecipar. Como assim? Ele vai destituir uma liderança local, ali de Pernambuco, que era liberal, e vai colocar no seu lugar um conservador. E aí, então, os liberais vão iniciar a revolta. Ok? Um outro motivo que a gente pode colocar como secundário para essa revolta ter acontecido, pessoal, são as características econômicas da região, tá bem? Vale lembrar o seguinte, pessoal, durante o período que a gente está trabalhando, o Nordeste já não era mais a região mais rica do Brasil, ok? O Nordeste já havia perdido esse posto para o Sudeste, o café já começava a se destacar como principal produto de exportação do Brasil, e a elite ligada ao café, os cafeicultores, começavam a se despontar no plano econômico. Então, a gente tem que destacar aqui a decadência econômica do Nordeste e da elite ligada ao açúcar, tá? Então, eles vão se revoltar também, por quê? Porque as decisões políticas começam a se concentrar ali na região Sudeste, as elites ligadas ao café começam a brigar pelo seu espaço político, e essas elites nordestinas, então, percebem que elas estavam perdendo esse posto. Eles não vão perder até o fim do segundo reinado, mas, enfim, isso começa a ameaçá-los, beleza? Fala para mim se está claro isso. Sim. Sim? Bom, vamos lá então. Como que termina o movimento que a gente chama de Revolução Praieira? A Revolução Praieira, ela vai ser resolvida militarmente. O governo imperial, ele vai enviar tropas, essas tropas irão derrotar os rebeldes. E aí, igual eu falei para vocês no comecinho da aula, diferentemente daquilo que a gente está acostumado a ver na conclusão das revoltas, porém, muito semelhante à conclusão das revoltas que haviam começado no período regencial, o imperador, ele vai anistiar os rebeldes que se envolveram nesse movimento. Ele vai perdoá-los. Por que ele vai perdoá-los? Porque estávamos nessa fase ainda de conciliação, ou seja, Dom Pedro II estava procurando torear essas elites, amenizar essas revoltas, não dar novos motivos para eles se revoltarem, então ele vai anistiar todos aqueles que haviam se envolvido. Tá certo? Fala para mim se está claro, povo. Sim. Sim? Tá. Vamos começar agora a economia do segundo reinado. A gente vai trabalhar os aspectos econômicos, tá bem? Bom, durante o segundo reinado, igual eu adiantei para vocês agora há pouco, nós temos o café como principal produto de exportação, ou seja, o café começa a ganhar projeção na economia brasileira. Por quê? Porque o café era um produto de alto valor no mercado externo, ok? Tanto que ele era chamado de ouro verde ou ouro negro. Porém, aqui a gente começa a destacar o seguinte em relação à economia. Quando a gente fala de outros períodos da história do Brasil, como que a gente pode descrever a economia? Como que a gente descreve a economia do Brasil em outros períodos da nossa história? Monopólio? Na verdade, havia uma monocultura, não havia?
Sim? Ou seja, o Brasil, Sim. ao longo da sua história, se a gente pegar aí desde o período colonial, a gente tem a produção de um único produto. Sempre. Cana-de-açúcar, depois o ouro. Agora com o café ele se torna o principal produto, ou seja, aquilo que a gente vendia mais, mas não era o único. Então aqui a gente destaca o seguinte sobre a economia do segundo reinado. O Brasil começa a experimentar a policultura. Ele começa a experimentar uma pauta de exportações diversificada. Tinha um produto principal, que era o café, só que junto com ele, outros produtos também traziam riquezas para o Brasil. Quais? O açúcar continua sendo exportado, mesmo tendo um valor muito reduzido perto do que foi um dia, mas o Brasil continua exportando açúcar, a gente ainda exporta açúcar, tá? Hoje, 2020, a gente ainda vende esse produto, desde sempre, tá certo? O algodão, por conta da guerra de secessão dos Estados Unidos, aquela guerra entre o norte e o sul, os federalistas e os confederados, né? Que depois que termina tem o Lincoln, né, que foi assassinado, que envolve a questão abolicionista. Essa revolução nos Estados Unidos, ela vai prejudicar a produção de algodão norte-americana, e aqueles que compravam algodão do Brasil, eles vão ter que buscar um outro fornecedor. Eles compravam algodão dos Estados Unidos, vão ter que buscar um outro fornecedor. É aí que entra o Brasil, tá certo? Bom, temos a borracha. A borracha, ela aparece a partir de um surto econômico causado pela segunda revolução industrial, ou seja, quando surgem as indústrias automobilísticas lá no final do século XIX, tá bem? A demanda por borracha aumenta, porque ela passa a ser a matéria-prima para a fabricação dos pneus. O fornecedor de borracha, que no caso era a Ásia, né, o principal fornecedor de borracha, ele acaba tendo as rotas de comércio suspensas por conta de questões políticas e militares, e eles começam a comprar borracha do Brasil. Isso dá uma guinada na produção de borracha. É o momento em que o Brasil vai se envolver em um conflito com a Bolívia, tá bem? Esse conflito com a Bolívia termina com a assinatura do Tratado de Petrópolis, que é o tratado segundo o qual o Brasil compra o Acre e se compromete a construir aquela estrada de ferro, a Madeira-Mamoré. A Bolívia, como sendo um país continental, sem saída para nenhum mar ou oceano, precisava de uma rota para escoar a sua produção. Essa rota seria pelo Brasil. Essa estrada de ferro ligaria o território boliviano ao rio Amazonas, por onde a produção boliviana seria escoada. Eles estão esperando a conclusão da estrada de ferro até hoje, tá certo? Bom, vamos lá. Porém, apesar da policultura, o Brasil manteve a base produtiva. Qual que era a base? Latifúndio, ou seja, grandes propriedades tocadas por mão de obra escrava e cuja produção era voltada ao mercado externo. O que mudou aqui, pessoal? Mudou que agora, ao invés de um único produto, a gente passou a produzir vários. Fala para mim se está claro isso para vocês. Hein, galera? Tá sim. Sim? Bom, aqui tem um E no quadro... caso, Pode falar. no caso, por exemplo, não tinha desenvolvimento de indústria ainda. Ainda não. A gente vai falar do surto industrial, né, da era Mauá. Só que para que o Brasil tivesse esse surto industrial, algumas coisas tiveram que acontecer. Beleza? Por enquanto, vamos colocar assim, pelo menos no começo do segundo reinado, a gente fala em agricultura, porém agora com uma pauta de exportação maior. Beleza? Beleza. Esse é um quadro que apareceu para vocês do Portinari aqui de Brodowski, cidade vizinha a Ribeirão, perto da gente, e ele reflete, né, ele mostra nesse quadro a organização social e econômica, principalmente aqui do Oeste Paulista, né, as lavouras de café tocadas por mão de obra escrava, beleza? Bom, o café, pessoal, ele começa a interferir em outros setores da economia. O café passa a ser responsável pela urbanização, surgimento de comércio, de bancos. Pessoal, Ribeirão Preto, Rio Preto, grandes cidades do interior paulista, elas tiveram a sua origem a partir do café. Ou seja, foi a produção de café que permitiu que essas cidades crescessem e florescessem. Tá certo? E aí, nessas cidades, outras atividades, principalmente do terceiro setor, começam a crescer. Comércio, os cafeicultores que acumulam uma quantidade gigantesca de capital, começam a criar instituições bancárias. O Brasil já teve um cenário onde existiam vários bancos, a grande maioria com atuação regional.
esse monopólio que a gente vê hoje de 5 grandes bancos que controlam, né, o mercado financeiro no Brasil não existia, isso foi sendo construído. No Brasil existiam diversas casas bancárias com atuações regionais e cujo fundo eram desses cafeicultores, o dinheiro desses bancos eram desses cafeicultores. Não preciso nem falar para vocês o que aconteceu com esses bancos, né? A maioria quebrou, por quê? Porque o café vai entrar em decadência, tá certo? Bom, vamos lá. O café vai estimular a construção de ferrovias. Galera, durante o Segundo Reinado, o Brasil foi o país que mais construiu quilômetros de estradas de ferro no mundo, tá certo? Por que o Brasil vai começar a investir nessa infraestrutura? Necessidade de transportar o café das fazendas do interior de São Paulo para o litoral. Quanto mais o café se dirigia para o interior de São Paulo, maior era a necessidade logística de levar esse café até o litoral. Então, começa a rasgar o interior de São Paulo, essas estradas de ferro, até Santos. E aí, quando a escravidão começa a entrar em decadência, essas estradas de ferro também começam a ter uma importância, que é levar a mão de obra do imigrante do Porto de Santos, que era onde eles desembarcavam, até as fazendas no interior. Tá certo? Abertura de estradas também. E nós temos o desenvolvimento tecnológico, instalação de linhas de telégrafo e, posteriormente, de telefones. Tá bem? Posso seguir, galera? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Fala para mim. Pessoal? Ô, João, Oi, pode falar. o que fez, tipo, ter essa transição por exemplo, a malha ferroviária para rodoviária aqui no Brasil, principalmente? Essa transição ela é resultado da industrialização do Brasil. Apesar da gente falar no surto industrial da Era Mauá, a indústria que o Mauá criou no Brasil ela não perdurou. Ela acaba junto com a falência do Barão de Mauá. O Brasil volta a ter uma economia industrial ou volta a ter a indústria como parte do seu PIB só na segunda metade do século XX, a partir de 1950. E aí a indústria que vem ao Brasil, ela reflete o processo internacional de descentralização da economia capitalista. Ou seja, as indústrias começam a sair dos seus polos, dos seus países de origem, como os Estados Unidos e a Europa, e buscar incentivos em nações como Brasil, México, Argentina, como mão de obra barata, matéria-prima barata, pouca legislação ambiental e por aí vai. E é aí que o Brasil passa a ter no seu PIB uma porcentagem grande de produtos industrializados, tá certo? E a indústria que vem ao Brasil justamente é a indústria automobilística. Então, literalmente foi feito um acordo entre os governos da época, principalmente o Dutra, né, e essas indústrias, para que elas pudessem vir ao Brasil. Lembra que o lema do Dutra era governar e construir estradas? Por que ele estava tão interessado em construir estradas? Porque ele precisava criar a demanda. Para que o brasileiro comprasse carro, ele precisava ter onde usar esse carro. Então começam-se a construir estradas. Só que aí a prioridade dada ao transporte rodoviário faz com que não sobrem recursos para serem investidos na manutenção e ampliação dos outros modais, como a ferrovia, a hidrovia e por aí vai. Então, da década de 50 do século 20 para frente, o processo é de sucateamento dos outros modais de transporte e de uma priorização do transporte rodoviário. Hoje a gente depende do carro, né, do automóvel, e não temos o porquê, porque a gente não tem outra alternativa de transporte. Entendeu? Entendi. Obrigado. Quer ver, ó, um exemplo? Tirando o fato do rio Tietê ser aquele rio sujo, poluído, mas enfim, né, isso poderia ser melhorado, né, se houvesse um projeto de urbanização e saneamento bem feito, mas se eles fizerem isso e resolverem um problema, não tem como eles licitarem para resolver isso nas gestões seguintes, né, então isso vai continuar, mas enfim, não fosse esse problema da poluição, vocês não concordam que São Paulo teria um trânsito muito mais fluido se também usassem, por exemplo, o rio Tietê e o rio Pinheiros para o transporte de pessoas e tudo mais, igual acontece nas outras capitais pelo mundo? Você tem trens, você tem metrô, você tem bonde, você tem ruas com carros e ônibus, e você tem o transporte também pelos rios. Se desafogar. Londres, né? E é virar tipo Veneza, né? Não necessariamente Veneza, mas ficaria, por exemplo, igual Paris, né, que tem ali os canais do rio Sena, que são usados para transporte, ficaria igual Londres, que eles usam Tamisa para transporte também, entendeu? Então,
você desafogaria os outros meios de transporte. As pessoas passariam a utilizar também esse transporte fluvial. Mas não, é um rio sujo, poluído, que cheira mal, ninguém vai pegar um barco para andar no Tietê, ok? Mas, enfim, é um processo, tem que começar. Vamos limpar o rio, depois vamos começar a utilizar, vamos construir docas ao longo da margem dele, para que as pessoas possam desembarcar e embarcar, fazer uma interligação, né, entre Tietê e Pinheiros, para que esses barcos possam passar de... Enfim, seria um projeto bacana de urbanização que ia desafogar as ruas, ia desafogar o metrô, os trens, mas, entendeu? Eles conseguem ganhar muito dinheiro nas concessões para os metrôs, então já está de bom tamanho. O dia que eles explorarem tudo isso, quem sabe eles encontrem ou vislumbrem essa possibilidade, tá certo? Estou falando só de São Paulo, tá? Em outras cidades o mesmo poderia ser feito também, mas enfim. Tá claro isso, pessoal? Sim. Sim? Vamos seguindo, então. Bom, galera, o café vai se concentrar na região sudeste. Por que no sudeste? Por uma questão geográfica. O sudeste tem um solo e um clima favoráveis à produção de café. Quais? Solo de terra roxa e o clima tropical, né? Com muita característica do tropical litorâneo, tropical úmido, tá bem? Então, esses dois fatores, eles favoreceram a instalação e expansão da lavoura cafeira pelo estado de São Paulo. Quais regiões dentro do estado de São Paulo se destacaram na produção de café? Olha esse mapa que mostra os períodos da expansão da cafeicultura. Aqui, ó, nessa parte é o primórdio, lá no início do século XIX. Essa segunda parte aqui, nós temos uma primeira etapa de expansão, que é a região do Vale do Rio Paraíba, e depois nós temos a expansão em direção ao interior de São Paulo, né, pegando aqui Campinas, Limeira, Rio Claro, e depois, também um quarto período, essa expansão aqui para a região de Ribeirão Preto, depois, né, para o noroeste do estado de São Paulo e seguindo aí em direção até o Paraná, tá certo? Bom, quais são as duas regiões que se destacaram? O Vale do Paraíba, que eu coloquei para vocês aqui, ó, tá? São essas duas primeiras cores. No Vale do Paraíba, que nem eu disse, é a primeira região onde o café se instala e a primeira região para onde ele se expande, tá bem? E nessa região prevalecia um modelo rudimentar de produção, tá certo? Um modelo arcaico, sem manejo do solo. Isso teve uma consequência, tá? Inclusive foi o que empurrou o café para outros lugares. Qual foi a consequência desse manejo mal feito do solo, dessas técnicas arcaicas empregadas no Vale do Paraíba? O esgotamento do solo. O solo ficou pobre, a produção começou a diminuir, e aí eles tiveram que buscar outras áreas para poder produzir o café. Uma outra característica da produção no Vale do Paraíba é a utilização de mão de obra escrava muito mais do que a mão de obra livre, coisas que a gente não vai ver na segunda região, que é a região do Oeste Paulista, tá? Essa região aqui, ó, que pega já Campinas, Limeira, Rio Claro e se estende aqui até Ribeirão e Franca, que não está aparecendo aqui, mas ela está aqui, ó, nesse pedaço do estado de São Paulo, quase em Minas, certo? No Oeste Paulista, a gente já tem um cenário completamente diferente. As técnicas de plantio já são mais modernas, ou seja, é feito um manejo adequado do solo para que ele não se esgote, tá certo? E nessa região ela se caracteriza pelas ferrovias, igual eu falei. Para trazer o café aqui de Franca até Santos, era necessário uma linha férrea, que ainda existe, por sinal, pelo menos alguns trechos dela, passava Ribeirão Preto, depois seguia em direção a Rio Claro, Limeira, passava por Campinas, São Paulo, depois Santos. Olha o tamanho dessa linha. E outras também que se estendiam até São José do Rio Preto, Presidente Prudente, e por aí vai, certo? E o emprego de mão de obra imigrante muito mais do que a mão de obra escrava, tá? Conforme as fazendas vão chegando no interior de São Paulo, cada vez mais você tem uma mão de obra imigrante, você tem cada vez mais imigrantes do que escravos, tá bem? Povo, tô falando muito rápido, eu sei que eu tô falando muito, eu quero saber se eu tô falando muito rápido, se vocês estão entendendo. Fala para mim. Eu tô entendendo. Vocês estão, todo mundo Também. acompanhar o raciocínio, tá? Estão entendendo o que eu tô falando? Sim? Tá bom. Então vamos lá. Vamos seguir. Bom,
Por que que o Oeste Paulista vai optar pela mão de obra livre e não pela mão de obra escrava, igual acontece, por exemplo, no Vale do Paraíba? Vamos lá. Primeiro, pessoal, o escravo recebeu alguma coisa pelo seu trabalho? Não. Não. Ele não ganhava nada, tá? Só a subsistência, ou seja, aquilo que ele precisava para continuar vivo e trabalhando. Ele não tinha estímulo nenhum para produzir. Esse escravo tinha algum interesse em trabalhar mais, em produzir mais? Ou era só o chicote que motivava ele a trabalhar? O que vocês acham? Chicote, no caso do O escravo. chicote, é a coerção. Eu vou obrigar você a trabalhar, se não obrigar, eu vou te bater. Tá certo? Então não havia nenhum estímulo para que esse cidadão trabalhasse mais. Diferente da mão de obra assalariada. Que você falar para o cara o seguinte, ó, se você produzir mais, você vai ganhar mais. Esse cara vai falar, não, tá bom que eu tô ganhando. Ou ele vai querer trabalhar mais, produzir mais, para ganhar mais. Qual das duas opções você acha que o trabalhador assalariado vai optar? Trabalhar mais para ganhar mais. Bem, trabalhar mais para ganhar mais. Galera, a gente está falando do modelo capitalista. O cara precisava de dinheiro para poder satisfazer suas necessidades, né, materiais. Então, quanto mais dinheiro, mais ele vai trabalhar. Enfim. Então, no Oeste Paulista, a fim de ampliar a produção, aumentar essa produção, sem necessariamente ter que cultivar mais terras ou colocar mais trabalhadores, eles começaram a estimular os trabalhadores que já estavam ali empregados para que eles aumentassem a sua produção. Que jeito? Pagando. Esse foi um dos motivos do Oeste Paulista ter utilizado a mão de obra assalariada. Vamos ver os outros motivos. Bom, nesse período em que o café começa a se expandir para o Oeste Paulista, eu vou voltar só para vocês verem o mapa. Ó, se vocês olharem aqui, a expansão em direção ao Oeste Paulista, ela acontece na década de 50 do século XIX. Tá vendo aqui essa cor que abrange Campinas e o Claro Limeira? É essa terceira aqui, ó, da primeira coluna, 1854. Nesse período, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz era aquela lei que proibia o tráfico de escravos. Ou seja, a partir de 1850, o tráfico de escravos foi proibido no Brasil. Não podia mais chegar mão de obra escrava. Não quer dizer que não chegou. Só que o escravo que chegava aqui, ele passava pela Marinha Britânica, que patrulhava o Atlântico Sul e afundava os navios negreiros. Esse navio, ele é um entre vários outros que desistiram desse tipo de atividade por conta dos riscos. Então, vocês entendam que a oferta de mão de obra ficou menor e o escravo que chegava aqui no Brasil, ele chegava com um preço muito maior do que ele tinha antes. Ou seja, ele ficou ainda mais inacessível. Então, os produtores começaram a buscar alternativas mais baratas de mão de obra. Daí, a entrada do trabalhador assalariado. Certo? Fala para mim se vocês entenderam até aqui, pessoal. Por mim, tudo bem. Sim? E esse maior emprego de trabalhadores assalariados no Oeste Paulista trouxe consequências, tá? A primeira dessas consequências é a posse da terra, pessoal. Como assim? No mesmo ano em que eles aprovaram a Lei Eusébio de Queiroz, foi aprovada uma outra lei, a Lei de Terras de 1850. O que essa lei estabelecia, pessoal? Ela estabelecia que a compra de terras, ela só seria possível, ela estabelecia que a aquisição de terras só seria possível por meio da compra. Ou seja, se quisesse uma fazenda, um sítio, uma chácara, você tinha que comprar aquela terra. Comprar de quem? Do Estado. A partir de 1850, todas as terras no Brasil que não tinham dono, elas passaram a pertencer ao Estado brasileiro. Se você quisesse ter aquela terra no seu nome, você comprava ela do Estado. Como que era antes? Bastava você chegar, demarcar um pedaço de terra, começar a produzir nele, residir e começar a produzir, e passado um período de tempo, você podia entrar com a documentação e legalizar a posse daquela terra. O Estado permitia, ele incentivava isso para ocupar o Brasil. Só que agora começaram a vir trabalhadores livres que receberiam um salário pelo seu trabalho e eles poderiam muito bem fazer o quê? Para que eu vou ficar trabalhando nas fazendas de café? Eu vou demarcar a minha terra e vou produzir para mim mesmo. Ou seja,
Os cafeicultores que estavam importando essa mão de obra, eles temiam o quê? A gente vai ficar sem escravos e sem esses trabalhadores imigrantes. Por quê? Porque hora ou outra eles vão sair das fazendas e vão formar suas próprias terras. Então, antes disso acontecer, esses cafeicultores se anteciparam e conseguiram, por meio da política imperial, criar essa lei de terra que garantia que a terra só pode ser adquirida por meio da compra. Aí esses lavradores, esses trabalhadores imigrantes não teriam dinheiro para comprar essas terras e seriam obrigados a continuar trabalhando para eles. Fala para mim se está claro isso daqui. Sim. Sim? Vamos seguir então. Bom, então aconteceu o que eu falei, tá? Muita gente vai continuar trabalhando nas fazendas de café, porque não tinha outra opção, e durante a República Velha, essa grande quantidade de pessoas trabalhando no campo vão formar a base do poder dos coronéis. As pessoas, os coronéis, vão obrigar a fazer a sua vontade, a votar no seu candidato, ou seja, aquela política que a gente chama de política do café com leite, ela começa a ter suas bases formadas aqui, nesse período. Claro? Bom, seguinte. Por que o Dom Pedro II aprovou essa lei? Que nem eu falei para vocês, essa lei era de interesse da aristocracia brasileira e o Dom Pedro II estava querendo, então, o apoio dessa aristocracia. Ele não queria dar a eles motivo para que eles se revoltassem, então ele vai aprovar uma lei que era de estrito interesse da elite, principalmente da elite ligada ao café. Certo? Sim, povo? Sim. Sim? Sim. Vamos lá. Uma outra consequência que a gente pode destacar dentro dessa utilização da mão de obra livre foram os modelos segundo os quais esses trabalhadores trabalhavam. Quais são esses modelos? O primeiro deles é a parceria. A parceria, ela fracassou, tá bem? Por que ela fracassou? Vamos entender aqui, ó. Esse foi um modelo empregado principalmente no Vale do Paraíba, que né, a gente falou, o Vale do Paraíba foi uma região decadente, então um dos motivos pelo fracasso desse modelo é a região onde ele foi empregado, tá bem? O trabalhador, que era o colono, esse imigrante, ele dividia com o seu patrão tanto os lucros quanto os prejuízos que eles tinham. Então, se a fazenda desse lucro, beleza, ele dividia uma parte do lucro. Se a fazenda desse prejuízo, que deu quando a produção caiu, ele tinha que dividir esse prejuízo também. Bom, ele não possuía salário fixo, ele apenas ficava com metade daquilo que ele produzia. Então, se ele produzia bastante, ele ficava com metade de uma quantidade razoável, e se ele produzia pouco, ele ficava com metade de pouca coisa, tá bem? E ele não tinha salário para poder bancar as suas necessidades, o que se tornava um problema. Então, quando a produção começa a cair, ele começa a ficar com metade de pouca coisa, e aí isso começa a se tornar um problema, porque ele não tinha salário, tá bem? E conforme a produção vai caindo e ele não tinha salário, ele começa a se endividar. Por quê? Porque ele não tinha uma terra para sua subsistência. Ali um pedacinho de terra para ele plantar uma horta, enfim. Tudo que ele consumia, ele tinha que comprar. Como muitas fazendas ficavam isoladas, longe das cidades, ele não se deslocava até a cidade para comprar e pagar mais barato. Na própria fazenda tinha uma vendinha ali que vendia as coisas para eles, a preços astronômicos, inflacionados. Então o cara ganhava pouco e tinha que pagar caro naquilo que ele precisava para sua subsistência. Qual que é o resultado? Ele ficava endividado. Ele podia sair da fazenda antes de pagar a dívida dele? Não. O que o dono da terra garantia? Garantia que aquele cara sempre ia ficar ali trabalhando para ele. Ou seja, essa era uma condição de trabalho análoga à escravidão. Então, conforme o Vale do Paraíba começa a trazer imigrantes para trabalharem junto com os escravos, esses imigrantes vão se pegar em uma situação de trabalho muito semelhante à dos escravos. Eles estavam presos à terra por conta da dívida, só podiam sair quando eles pagassem. Quando que eles iam pagar? Nunca. Tá claro isso, pessoal? Tá. Sim? Sim. Bom, e a gente tem um outro modelo que foi o colonato, né, que obteve sucesso. Por que o colonato teve sucesso? Porque ele foi empregado no Oeste Paulista, região onde o café prosperou. Tinha o apoio do governo da província de São Paulo. O governo da província de São Paulo pagava as passagens desses imigrantes, diferente do outro modelo, que o imigrante ou ele tinha que pagar a sua passagem ou o seu patrão pagava. Então ele já chegava aqui devendo. E
O governo da província de São Paulo foi obrigado a adotar esse modelo porque os países na Europa, né, as regiões na Itália e na Alemanha estavam proibindo os seus cidadãos de virem para o Brasil. Por quê? Porque sabiam como funcionava a parceria. Então, ou eles mudavam ou ninguém mais ia vir para cá. Tá bem? Quais outras características? O colono tinha 2 salários, um deles fixo, independente de quanto ele produzia, e o outro baseado na produção, e tinha um pedaço de terra para sua subsistência ali, uma horta que eles podiam plantar e, enfim, se abastecer sem precisar ficar comprando tudo, tá? O que eles precisavam. Povo, fala para mim se está tudo certo isso, vocês querem perguntar alguma coisa? Ô, João, isso é aquela política de branqueamento ou ainda não? Então, Assalha, a política de branqueamento, ela tem a ver com o porquê esse imigrante veio ao Brasil, tá bem? Por que esse imigrante vai vir ao Brasil? Porque, pensa o seguinte, mais da metade da população brasileira era formada por escravos. Se eu tenho um processo de abolição da escravidão, o que eu posso fazer? Eu posso aproveitar essa mão de obra que está aqui, não posso? Eu pago um salário para o escravo, problema resolvido. Seria o mais sensato a se fazer, não seria? O que vocês acham? Seria. Pois bem, a mentalidade das pessoas daquela época entendia o seguinte: o negro, ele não sabe e não vai render no trabalho assalariado. Por quê? Porque o negro, ele foi... Isso não sou eu que estou falando, tá? Era a mentalidade do povo daquela época, por favor. O negro, ele só sabe trabalhar segundo o regime de escravidão. Se eu pagar um salário para ele, ele não vai produzir, ele não vai trabalhar. Tá bem? Junto com isso, entra a questão do branqueamento. A gente tem uma população formada por uma grande maioria de negros e escravos. Então, a gente precisa trazer brancos, tá? De onde que vamos trazer esses brancos? Da região do mundo onde eles se originaram, na Europa, ok? Para que eles possam, então, formar uma base de mão de obra adequada ao trabalho assalariado. É aí que entra a questão do mito do branqueamento, que é um mito porque não tem comprovação. Ninguém nunca escreveu isso em algum lugar. Mas analisando a história das mentalidades, o modo como as pessoas naquela época pensavam, a gente pode inferir isso. Consegui entender? Consegui. Sim? Bom, pessoal, além da agricultura, no Segundo Reinado a gente destaca a indústria, conforme eu comentei lá atrás com vocês, e o período de industrialização do Brasil durante o Segundo Reinado, ele foi chamado de Era Mauá. Não foi bem um período de industrialização, é o que a gente chama de surto industrial. Por quê? Porque começa basicamente do nada, incentivado por alguns fatores que acidentalmente aconteceram, e acaba do nada quando esses fatores também se esgotam. Essa daí é uma foto do Mauá, o Barão de Mauá, ok? Que termina a vida sem nada, apesar de ter sido um dos maiores industriais que o Brasil teve, tá bem? Bom, o que permitiu com que o Brasil se industrializasse no Segundo Reinado, ou pelo menos tivesse um princípio de industrialização? Primeiro, o capital acumulado na agricultura. A cafeicultura gera um grande acúmulo de capital, que por meio daqueles bancos que eu falei para vocês lá atrás, passam a poder ser investido também na indústria, certo? Das leis de combate à escravidão, como a Eusébio de Queiroz, que tem a ver o combate à escravidão com a indústria? Duas coisas. Primeiro, aumentou a quantidade de trabalhadores assalariados na medida em que incentivou a vinda de imigrantes europeus, tá certo? Ou seja, um mercado consumidor maior para os produtos industriais. Segundo ponto, o capital que antes era investido na escravidão, ele vai procurar uma outra forma de investimento conforme a escravidão começa a se tornar inviável. E qual vai ser essa outra forma de investimento? A indústria, tá certo? Bom, e um outro fator que contribuiu para a industrialização foi a tarifa Alves Branco, aprovada pelo Dom Pedro II. A tarifa Alves Branco, ela aumentava as taxas de importação sobre qualquer produto vindo de fora, inclusive dos produtos ingleses. Ou seja, os produtos ficavam mais caros. Então, o Brasil tinha um terreno muito fértil para a indústria. A expansão do mercado consumidor, ou seja, pessoas com dinheiro para gastar, e os produtos importados caros. É nesse meio que o Mauá vai começar a construir a sua indústria. O Mauá vai vislumbrar essas duas oportunidades e vai começar a investir em indústrias. Tá certo? Bom, acontece, que nem eu falei para vocês, do mesmo jeito que o imperador criou essa tarifa, ele vai anular ela, e uma vez que ele anula, os produtos importados voltam a ter um preço mais atrativo e passam a concorrer com os nacionais.
Além disso, a nossa elite econômica, a galera que mais tinha condições de consumir, preferia os produtos importados aos nacionais, que eles consideravam produtos de melhor qualidade. E uma hora vai quebrar. Tudo bem, pessoal? Fala para mim. João, você Tudo. pode explicar a parte da lei de Eusébio de novo? A Lei Eusébio de Queiroz? Claro, vamos lá, ó. A Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico de escravos. A partir daquele momento, não podia mais entrar escravos no Brasil vindos da África. A escravidão continuava dentro do Brasil. Inclusive, o tráfico interno de escravos, ele vai ampliar e muito, tá? Ou seja, a compra e venda de escravos entre os senhores, tá? Agora, a entrada de escravos vindos da África, ela vai diminuir muito. Por quê? Porque a partir de agora era uma atividade proibida. O tráfico, não a escravidão. Sim, mas qual que foi a relação que teve com a Era Mauá? Muito bem. Quando esse tráfico de escravos é proibido, esses traficantes de escravos vão enxergar a atividade deles como uma atividade arriscada, onde eles tinham muito mais chances de perder dinheiro do que ganhar. Então, muitas pessoas que tinham dinheiro investido no tráfico de escravos começam a procurar outras formas de investimento. É aí que a indústria surge como uma opção viável. Ah, entendi. Obrigada. Tá? Aí a gente tem outros fatores, né? Por que a indústria torna-se uma opção viável? Porque o mercado consumidor estava em expansão, porque os imigrantes estavam vindo, os produtos importados estavam caros. Então, quem tinha capital para investir, ele vai ver que a indústria ela tinha uma oportunidade grande de crescer e vai investir o dinheiro nessa atividade. Fechou? Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá. Galera, Ô, João, pode falar, sabe? você pode falar de novo o ponto do acúmulo do capital em relação ao café? Em relação ao café, Não, eu quero saber do acúmulo de capital. tá, vamos lá. É o seguinte, presta atenção. O café, como ele era um produto de alto valor no mercado externo, ele vai permitir que os cafeicultores acumulassem uma grande quantidade de capital. O café é um produto que valia muito, e quem trabalhava com café, esses cafeicultores, ganharam muito dinheiro, certo? Então, as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro, que produziam café, tinham à disposição, por meio desses cafeicultores, uma grande quantidade de capital para ser aplicada. Porque pensa assim, o cara vendeu lá uma colheita, uma safra de café, encheu o bolso de dinheiro. Ele vai reformar a fazenda dele, ele vai comprar roupa, comprar joia, enfim, ele não vai gastar tudo. E na outra colheita é a mesma coisa, na outra colheita é a mesma coisa. Então esse capital vai se acumulando na mão dessa cafeicultura. E aí alguns deles vão começar a procurar jeitos de multiplicar. A gente já está começando a criar as bases a nível mundial, né, do capitalismo financeiro. Então, muitos cafeicultores criam instituições bancárias e esses bancos começam a emprestar dinheiro para quem quisesse abrir indústrias. E é aí que o Mauá vai conseguir captar, porque o Mauá não tinha dinheiro, ele ganha dinheiro. Tá? É aí que o Mauá vai conseguir captar os recursos ou parte deles para poder investir nessas indústrias. Conseguiu entender? Consegui, valeu. Sim. Nada. Povo, tudo bem? Tranquilo até aqui? Fala para mim. João, rapidinho. Vai Pode até falar. que hora a sua aula hoje? Ó, as duas aulas vão até às 5h10. Vocês querem parar por aqui e a gente volta na semana que vem? O que vocês preferem fazer? Ah, por mim pode continuar. Podemos fazer mais 15 minutinhos e entrar pelo menos no outro assunto? Por mim pode ser. Pô, vocês precisam me falar. Não, dou conta. Não, tô cansado. Muita informação. Fala para mim. Vocês que mandam. Ô, João, que assunto que vai começar? O assunto que eu vou começar agora é o assunto da política externa e abolição da escravidão. Eu acho que se você parar agora, a gente faz exercício e na outra aula você resolve o exercício dessa aula, Vocês preferem assim? se precisar. Porque se não vai acabar a política externa. Não vou acabar nem a abolição da escravidão, que a gente tem que tratar todos os pontos que terminaram, né, que levaram até a Lei Áurea. A gente vai falar de novo da Eusébio de Queiroz, mas tem outras para a gente tratar. Não, sem problemas, galera. A gente volta semana que vem. Vocês preferem? Eu prefiro que já toma já tudo de uma vez esse assunto. Próxima aula. Não. Eu também, porque depois eu tenho que retomar.
Então tá. Então, por gentileza, façam os exercícios dessa aula e aí na semana que vem a gente volta, beleza? Aí, na semana que vem, então a gente volta na ficha 11. Vai ser ficha 12, mas enfim, a gente volta na ficha 11. Beleza? Beleza. Beleza. Combinado? Pessoal, fechou então. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado aí pela paciência, pela participação. Tá? Gosto bastante das nossas aulas. Vocês participam, vocês perguntam. E é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Valeu mesmo, tá certo? E na semana que vem a gente volta a se falar de novo. Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado, João. João. Tchau, João. Obrigado. Valeu, falou, tchau, tchau.